Senhor e o momento principal onde nós vamos ouvir a palavra. E eu gostaria de hoje falar sobre estar cheio do Espírito Santo. Nós não precisamos procurar muito na Bíblia para encontrar razões para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, há uma recomendação dizendo: enchei-vos do Espírito. Então, essa recomendação é muito clara, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Esse não é a dúvida, eu não preciso pregar sobre a necessidade de estar cheio do Espírito Santo. O problema é qual a característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Algumas igrejas, algumas pessoas, elas dão uma ênfase nos dons do Espírito Santo. Então, principalmente o dom de falar em línguas. Assim, o indivíduo que está cheio do Espírito Santo é aquele que fala em línguas. Isso não é exatamente verdade. Para começo de conversa, em 1 Coríntios 12, não precisam abrir ainda a Bíblia, mas em 1 Coríntios 12, 7, nós encontramos o seguinte versículo: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, cada um recebe dons para um determinado fim, e quem decide isso é o Senhor. E os dons não são iguais. Lá no versículo 30, há uma pergunta cuja resposta é não. Todos têm dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? A resposta disso é não. Nem todo mundo tem todos os dons. Então está muito claro que não é obrigatório ter o dom de línguas, ou um dom específico, porque Deus distribui os dons conforme Ele quer, e são muitos. Então não é através do dom, assim, olha, o sujeito fala em línguas, ele está cheio do Espírito Santo. Eu conheço muita gente que fala em línguas e está cheio de pecado, não tem nada do Espírito Santo dentro dele. Como é que pode isso? Porque nós estamos olhando com um enfoque errado. Qual é a característica de alguém cheio do Espírito Santo? O que a Bíblia nos diz? Ela fala, lá em Gálatas, também não precisa abrir, no capítulo 5 de Gálatas e no capítulo 5 de Efésios, fala do fruto do Espírito. E tem uma série de características, a gente diz que são os gomos, porque fala o fruto, não fala frutos, fala o fruto. E diz paz, longanimidade, amor, temperança, esperança. São frutos da presença de Deus na vida da pessoa. Mas eu gostaria de, nesta manhã, que a gente pudesse ver a vida de alguém que a Bíblia diz, olha, esse indivíduo estava cheio do Espírito Santo. Qual a característica que ele tinha? Nós vamos ler, e os irmãos podem abrir as suas Bíblias, é um texto um pouco longo, eu vou saltar certas partes para que a gente pegue a história. É a história de um sujeito chamado Estevão. Começa lá no capítulo 6 do livro de Atos, mas o que é mais importante está no capítulo 7, dos versículos 51 a 60. Mas eu vou ler algumas partes do capítulo 6 para que a gente entenda o que estava acontecendo e quem era Estevão. Atos no capítulo 6, começando já no versículo 1, com toda a reverência, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, as quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Eu vou parar aqui. Então, aqui já diz, olha, eles precisavam escolher alguém. Eu quero que alguém que seja cheio do Espírito Santo. Estevão, escolhe aquele ali. Eles já reconheciam que ele era cheio do Espírito Santo e escolheram como diácono. No versículo 8, diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, e da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas e depuseram: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Caramba! Ele era cheio do Espírito Santo. Foi parar no sinédrio sendo julgado como se fosse um malfeitor. Ele começa então a apresentar a sua defesa. Começa no capítulo 7. Perguntou o sumo sacerdote: porventura é assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. E ele começa a fazer um resumo de toda a lei do Velho Testamento até chegar em Jesus. Lá no versículo 51, Estevão conclui esse discurso perante o sinédrio, e ele diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual agora vós vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos, não guardaste. Ouvindo isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele e, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E com essas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Este homem estava cheio do Espírito Santo. Não fala nada de nenhum dom especial que estava acontecendo ali. Não falou em línguas, não profetizou nada, não do jeito que nós costumamos a ouvir. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. Quais as características de alguém cheio do Espírito Santo? Primeira, ele faz diferença onde quer que ele esteja. A primeira característica de alguém cheio do Espírito Santo é que ele faz diferença onde quer que ele esteja. Estevão, antes de ser chamado para ser diácono, ele já estava fazendo diferença. Tanto assim, nós precisamos de alguém cheio do Espírito Santo. Estevão. Ele já era reconhecido antes de se tornar diácono. E depois que se tornou diácono, muito mais ainda, Deus começou a usá-lo a operar milagres. A Bíblia não diz que milagre era esse, mas alguma coisa tanto que o povo, que chamava a atenção do povo. Seus próprios adversários viram-no como um rosto de um anjo. Alguém que é cheio do Espírito Santo, ele se destaca pela sua postura de vida, pela sua ética, pelo modo de falar, pelos assuntos que aborda, pela maneira que aborda os assuntos. Traz um brilho especial no seu rosto, fruto da presença de Deus na sua vida. Por isso que lá em Gálatas e Efésios, assim, cadê o fruto do Espírito? Como que alguém que está cheio do Espírito Santo não tem nenhum fruto? Onde estão os frutos? Jesus já chegou a recomendar assim, olha, em Mateus 7,19, toda árvore, espera-se que tenha frutos, porque senão ela vai ser cortada e lançada ao fogo. Há uma passagem difícil até dos evangelhos, em que Jesus passa e procura figo numa figueira, e só havia folha.
E ele disse: devia ter fruto, mas só tinha folha. E ele amaldiçoou aquela figueira, e a figueira secou. O que ele está esperando de alguém cheio do Espírito Santo? Que tenha fruto, cuja presença faça a diferença. Alguém chega aqui, ele é diferente. Por que será a diferença? Porque ele está cheio do Espírito Santo. A sua postura é diferente, a sua visão de mundo é diferente, é uma visão de esperança, uma visão de assim, eu quero ouvir alguma coisa boa, eu não vou procurar aquela pessoa que está sempre de mau humor, que está sempre olhando o mundo, se está tudo horrível, sempre pessimista, olha sempre o lado negativo de tudo, sempre tem uma crítica, sempre acha defeito nos outros. As pessoas têm defeitos, não estou dizendo que as pessoas têm que ficar cegas aos defeitos de ninguém, mas só tem defeitos. Você nunca vê nada de bom em ninguém. Não há nada, puxa, olha, aquilo ali valeu, olha, bom isso aí, viu? Não, eu só tenho críticas. E você acha que você está cheio de Espírito Santo assim? Em que você só vê coisas negativas, você só fala coisas pessimistas. Onde está a esperança do seu coração, que é um dos gomos do fruto do Espírito Santo? Diz que é um coração cheio de esperança. Eu não tenho esperança nenhuma. Eu estou sempre vendo coisas erradas, estou sempre achando que está tudo ruim, que tudo não presta, que tudo é uma fraude, que tudo... Você está cheio de Espírito Santo? Não, não está. Porque se você tivesse, o fruto não seria esse. Alguém cheio do Espírito Santo faz diferença onde quer que ele esteja, pela sua postura, porque há frutos ali, e as pessoas veem esse fruto, o fruto do Espírito. Uma segunda característica de alguém cheio do Espírito Santo é que ele abençoa as outras pessoas. Diz que o Estevão, ele estava fazendo muitos milagres, ele estava abençoando a vida de outras pessoas, ele fazia prodígios. Alguém que está cheio do Espírito Santo, ele abençoa as pessoas que estão ao seu redor, não apenas pela palavra de consolo, de orientação que ele possa dar, mas também porque ele se importa, porque ele ora por aquelas pessoas, mesmo aquelas de sua vizinhança, seus parentes, as pessoas do seu trabalho. Ele abençoa, porque ele é cheio do Espírito, ele ora, ele intercede, ele aconselha, ele abençoa. Há um texto que eu já mencionei aqui há algum tempo atrás, que toca muito o meu coração, que está descrito no livro de Atos, no capítulo 27. O apóstolo Paulo estava sendo levado prisioneiro para Roma, e ele entra num navio. Esse navio sofre um naufrágio. Antes do naufrágio acontecer, eles estavam no meio de uma grande tempestade. No meio de uma grande tempestade, que acabou por sossobrar o navio, ele tombou e todos tiveram que sair fora, né? Mas as pessoas estavam desesperadas. Mas lá no capítulo 27 aparece um anjo e fala com o apóstolo Paulo algo que toca muito o meu coração, porque naquela mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, eis que importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Esse texto toca muito o meu coração. Paulo, ele era uma pessoa usada por Deus, era um instrumento de Deus, ele estava preso, e ele estava sendo levado com outros prisioneiros para Roma. Não sabemos o motivo daquele naufrágio, foi uma intervenção demoníaca, eu não sei, mas foi usado como bênção. Por quê? Porque em algum momento o Espírito Santo fala ao coração dele, manda um anjo lá e diz: olha, não se preocupa não, você vai chegar a Roma, eu quero que você chegue a Roma. Só que tem uma coisa, ele podia dizer: olha, eu vou salvar você e todo mundo vai morrer, porque você é importante para mim. Não, ele fala: eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas estão navegando no barco da vida junto com você? Deus te deu essas pessoas, eles não vão afundar. Você, sua presença vai levá-los à salvação. Aquelas pessoas todas, muitos eram bandidos ali, tanto assim que o oficial queria matar eles para que eles não fugissem, e alguém disse: não, deixa. E eles foram até uma ilha, e todos se salvaram, porque Deus havia determinado: todos os que estão com você serão salvos, porque você está aqui. Aquele navio poderia ter afundado e todo mundo morrido, mas porque Paulo estava nele, todos foram salvos.
Alguém que é cheio do Espírito Santo abençoa as pessoas. Todos que são ao seu redor são abençoados. E Deus dá às pessoas que estão com Ele para que sejam salvos. Ele abençoa quem está ao seu redor. Uma terceira característica de quem está cheio do Espírito Santo: ele confronta as trevas. Seria muito legal assim: o fulano está cheio do Espírito Santo. Olha, eu nunca ouvi falar nada de mal dele, ele é um santinho. Você não vai ouvir falar isso de alguém cheio do Espírito Santo. Olha o Estevão, o que disseram dele? Que ele estava falando mal de Moisés, que ele estava falando mal do templo, que ele era profano, herege. Levaram ele a julgamento, levantaram falso testemunho, falaram um monte de coisa errada dele. Como é que ele reagiu a isso? Se encolheu? Não. Ele enfrentou as trevas com a verdade. Ele chegou lá e fez um discurso contando tudo que estava na Bíblia e terminou assim: vocês são assassinos, hereges são vocês, vocês mataram os profetas e mataram o autor da fé, mataram Jesus. Bom, ficaram com mais raiva dele ainda, não ficaram felizes. E ele foi morto à pedrada. Ele confrontou as trevas. Nós estamos vivendo momentos em que a televisão tem mostrado um péssimo testemunho de pessoas que se dizem crentes, se dizem evangélicos, principalmente ligados à política, e estão envolvidos em escândalos de corrupção, dando um mau testemunho. Em vez de se voltarem contra as trevas, eles são ajudantes das trevas, estão promovendo as trevas, estão participando das trevas, em vez de confrontar. Essas pessoas não têm o Espírito Santo, é óbvio que não, porque se tivessem, confrontariam as trevas. Nós devemos, se estamos cheios do Espírito Santo, confrontar as trevas. Mas como? Atos 6,10 eu acabei de ler: não podiam resistir à sua sabedoria e ao Espírito com que falava. Não é você que vai falar, não é você que vai lutar, essa luta não é nossa, nós somos só parte dela. Deus vai te dar sabedoria para que você confronte as trevas. Ele vai te dar um espírito. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, há um texto que eu gosto muito, assim: quando você for confrontado, você não se preocupa não. Na hora, o Espírito vai te dar força e sabedoria, a qual ninguém poderá resistir. Vem de Deus. Você está cheio do Espírito, você vai saber reagir, você vai saber falar. O que não significa que o resultado, você vai ser promovido. Você, vou te dar um tapinha nas costas, pô, você falou a verdade, agora eu me convenci. Não. As pessoas ficaram com mais raiva ainda quando ele falou a verdade, porque teve que confrontar as trevas. Algumas vezes, concordo com você, você tem razão. Amém para isso. Mas muitas vezes, sim, eu não gostei do que você falou. Claro, quem vai gostar de ser confrontado? Mas se você está cheio do Espírito Santo, você vai confrontar as trevas, porque o Espírito de Deus vai te dar sabedoria para isso. Você não pode ser aliado das trevas, você vai confrontá-las. E por último, não menos importante, quem está cheio do Espírito Santo gera frutos de longo prazo. Como é que é isso? Gera frutos de longo prazo. Se você olhar com uma visão mesquinha, uma visão prática, uma visão do momento, se o Estevão não foi muito sábio, né? Se ele tivesse chegado lá e dissesse: não é isso não, é o seguinte, é uma fé diferente, tivesse assim, feito uma negociata com o Sinédrio, falado uns negócios legal e tal, assim, não precisava falar mentira, mas não precisava falar verdade tão contundente, falar uma meia-verdade, se omite aí. O que importa é você se safar, porque você é um jovem ainda, você tem muito para dar, você ainda vai fazer muitos prodígios, vai fazer muita coisa pelo Senhor, então você não precisa confrontar, você pode negociar, e você vai ter uma vida mais próspera, vai durar mais tempo, e você vai... Ele não fez nada disso, ele morreu jovem. Mas isso não foi um desperdício? Ele não foi um desperdício? Não para os planos de Deus. Havia um homem ali, um jovem, que estava vendo o que estava acontecendo. Seu nome se chamava Saulo. Este homem se tornou o maior apóstolo do Novo Testamento. Escreveu mais da metade do Novo Testamento. E em suas cartas, ele fez questão de dizer assim: eu não sou ninguém. Eu sou o menor dos apóstolos, eu sou um blasfemo, eu persegui a igreja, eu matei Estevão. Ele nunca esqueceu disso. Disse: olha,
A semente que foi plantada no testemunho de Estevão tocou tão profundamente aquele jovem que ele saiu dali, ainda querendo matar mais gente. Jesus se encontrou com ele e disse: escuta, lembra daquele cara lá? Ele estava me servindo. Que história é essa? Por que você está me perseguindo? Não é o Estevão nem os cristãos, você está perseguindo a mim. E ele lembrou: realmente, há algo de diferente. Aquele homem não fez nada. Saulo, a gente tem que entender que ele estava ali como um oficial de justiça, ele estava ali dando testemunho de que ele foi executado segundo a lei. Ele era um oficial de justiça. Naquele momento ele estava fazendo um papel de oficial de justiça. Ou seja, ele estava assinando embaixo do assassinato de Estevão. E ele sabia disso. Décadas se passaram e este homem foi uma bênção para todos nós. Estou falando de Paulo, mas por causa do testemunho de Estevão. Então, aquele homem cheio do Espírito Santo, ele gerou frutos, mesmo na sua morte, um fruto de longo prazo. Longo prazo. Ele não disse: o que eu tenho que fazer? Eu quero ver o fruto do meu trabalho. Não, ele não viu. Não aqui neste mundo. Ele não viu. Ele sabe por causa das pessoas que se converteram pelo testemunho dele, que chegou no céu lá depois. Se eu estou aqui por sua causa. Frutos de longo prazo. Contei recentemente aqui a história, que li, é uma história verdadeira, não é uma mera ilustração, de um médico que num campo de concentração da União Soviética, ele era um médico cristão, e ele cuidava de pacientes que estavam pacientes terminais. Pacientes terminais. Se não fosse porque um dos pacientes dele sobreviveu, nós nem saberíamos quem é esse homem. Na verdade, ninguém sabe o nome dele. Ele nunca falou de Jesus para ninguém. Nós não sabemos o nome desse médico, mas sabemos que ele era cristão. Como é que nós sabemos disso? Porque ele se ajoelhava ao lado dos pacientes e orava todos os dias, e cuidava daqueles que ninguém tinha esperança, lembrando de que era um campo de prisioneiros. As pessoas que estavam ali eram prisioneiros. Ninguém estava dando a mínima se eles morressem. Aquele médico dava. E ele se preocupava com os prisioneiros, fazia o melhor possível para que eles se curassem, dava o seu melhor. E todos os dias ele se ajoelhava ao lado daquela cama dos pacientes e orava pelos seus pacientes. Só isso. E ele já morreu. Ninguém sabe o nome dele. Nunca falou de Jesus para ninguém. Mas um daqueles pacientes sobreviveu. Seu nome é Alexander Solzhenitsyn. Não sei quantos ouviram falar desse homem. Ele escreveu um livro, ele é Prêmio Nobel da Paz, e escreveu um livro chamado Arquipélago Gulag, denunciando os campos de concentração soviéticos. Ajudou a derrubar o regime soviético. E ele menciona no seu testemunho de vida assim: tinha um médico cristão, e eu ficava impressionado. O que aquele homem estava? Eu estava assim, em coma, de vez em quando eu tinha lapsos de lucidez, assim, um espasmo de lucidez, e eu olhava, tinha um cara do meu lado ajoelhado orando. O que esse homem está fazendo aqui? Aquele testemunho ficou no coração daquele homem, e ele se levantou contra as trevas. Frutos de longo prazo de alguém cheio do Espírito Santo. Eu não vou repetir aqui, mas que já falei também quando me converti, eu escutei a história que a minha mãe contou de um senhor bem idoso, que no pavilhão psiquiátrico do INPS, naquela época se chamava INAMPS, cada hora muda de nome, né? Isso foi há uns 50 anos atrás, e era um pavilhão psiquiátrico e estava um lugar horrível, todo mundo chorando. Você imagina, só tinha os pacientes psiquiátricos ali passando mal, esperando para ser atendido. Minha mãe descreveu aquilo como se fosse a porta do inferno, né? Um monte de gente chorando, era choro e ranger de dentes, era a própria definição do inferno. E disse que, de repente, um senhorzinho, do nada, ele se levanta e faz algo inusitado. Ele começa a orar em voz alta. E aquilo causou, assim, ela disse, houve uma onda de silêncio, começando dele, apagou o corredor com mais de 100 pessoas, e todos se calaram, porque um cara se levantou para orar. Ele não tinha nenhuma oração eloquente, não fez nenhum milagre, impôs as mãos em ninguém, não expulsou demônio, não fez nada. Ele só orou. Ele pediu: Senhor, dá paz para essas pessoas, vem ministrar a tua misericórdia. Começou a orar, uma oração bem simples. Mas ele calou a boca. Ele fez o que um monte de remédio não faria. Eu não conheço esse irmão, ele com certeza já está com o Senhor, porque isso aconteceu há mais de 50 anos. Eu não sei o nome dele, mas o fruto dele está no meu coração.
frutos de longo prazo. Aquele que está cheio do Espírito Santo gera frutos de longo prazo, frutos que talvez a gente não veja nesse mundo, mas a gente vai ver no céu. Se eu estou aqui, por causa do seu testemunho. Eu estou aqui porque você estava cheio do Espírito Santo e me abençoou. Seu testemunho foi a causa da edificação da minha fé. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos demonstrar essas 4 características. Fazer diferença onde quer que estejamos, abençoar pessoas, confrontar trevas e crer nos frutos de longo prazo, que nós nunca vamos ver, mas o Senhor sabe. E aí nós vamos fazer verdadeiro o que está em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós recebemos o poder para testemunhar. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele recebe esse poder para testemunhar em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o Senhor vai gerar esses frutos. Amém? Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos edifica, que nos motiva, que nos impulsiona a viver a vida que Tu queres que vivamos. Ajuda-nos, Senhor, a não olharmos para trás, mas olharmos firmemente para o alvo da soberana vocação, olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, que possamos estar cheios do Teu Espírito e produzir frutos para a vida eterna. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.